Sextos anos, tudo bem? Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar um conteúdo, aliás, nós vamos rever um conteúdo que nós trabalhamos dias e dias atrás, certo? E nós vamos voltar nesse conteúdo de novo, até para fazer um reforço com vocês. Daqui mais uns dias nós vamos ter uma outra prova e esse vai ser um conteúdo que eu e a professora Valéria iremos cobrar com vocês. Então nós vamos trabalhar ele mais uma vez, nós vamos revisá-lo mais uma vez, que são os verbos, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é verbo mesmo? Verbo é toda palavra que vai indicar ação, que vai indicar estado, fenômeno da natureza, certo? Por exemplo, corriam, chovia, ficaram, amar, sorrir, todos são verbos, porque indicam ações, indicam fenômenos da natureza, indicam estados. Então, esses são os verbos. Aí, nós temos os modos verbais. Na língua portuguesa, nós temos lá os modos verbais. Nós temos o modo indicativo, que é todos aqueles modos que vão indicar a certeza. Subjuntivo, que é aquele modo que vai indicar a hipótese, a dúvida. E o imperativo, que é o modo que vai indicar uma ordem, um pedido, um conselho, um convite. Então, já que o modo indicativo é aquele modo que indica a certeza, por exemplo, caminho todas as manhãs. Esse caminho todas as manhãs, esse verbo caminho, ele está indicando uma certeza. Então, toda vez que você ler uma oração, uma frase, que o verbo está indicando uma certeza, ele é modo indicativo. Quando você ler e indicar uma dúvida ou uma hipótese, subjuntivo. Se chovesse, as plantas estariam regadas. Quando você ler uma frase e indicar uma ordem, um pedido, um conselho, um convite, está no modo imperativo. Como, por exemplo, aqui, ajude a senhora a atravessar a rua, estou fazendo um pedido para você. Então, esse modo é o modo imperativo. E cada um desses modos aqui, que é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, no caso, o modo indicativo e subjuntivo, eles têm os tempos verbais, porque esse aqui são os modos verbais, certo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar, a rever aqui os tempos verbais do modo indicativo, que é esse modo que indica a certeza, ok? Então, primeiramente, o modo indicativo, pessoal, ele tem 6 tempos verbais. Ele tem o presente, ele tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Nós vamos começar a falar do presente. O que é o presente? O presente é o que expressa um fato atual. Ok? A professora Patrícia está ministrando aula para o 6º ano. Esse é um fato atual. Ele expressa um fato presente. Então, ele está no modo que? Indicativo, mas no tempo presente. Meu filho adora brigadeiro. Então, eu estou falando com você, você está vendo que eu estou falando de um fato atual, no momento que eu estou falando. Então, este é um tempo presente no modo indicativo. Você está aí assistindo a minha aula, modo indicativo. Tá? Modo indicativo, tempo presente, que você está fazendo nesse momento. Exemplo, canto, vendo, parto, são verbos que estão indicando o presente. O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele pretérito, primeiramente, significa passado, tá? Só que no modo indicativo nós temos 3 pretéritos, ou seja, 3 passados diferentes. Então nós vamos ver aqui o pretérito imperfeito. É um passado que acontecia habitualmente. É um passado inacabado. Vamos supor, eu falo para você uma coisa. Todas as tardes eu andava de bicicleta. Então, todas as tardes eu andava de bicicleta, eu não só andei uma vez e acabou, eu andava. Então, você consegue perceber que é um pretérito, né? Um passado que já aconteceu, mas era um passado que eu fazia várias vezes no passado essa ação. Eu andava de bicicleta, certo? Eu cantava, eu vendia, eu partia, ela comprava além do necessário. Então, esse pretérito imperfeito, ele é um passado não concluído, ele é um passado inacabado, ele é um passado que acontecia com frequência, tá? E o pretérito perfeito? O pretérito perfeito é aquele passado que aconteceu e acabou, é um passado concluído.
Se eu disser para você que eu andei de bicicleta, quer dizer que eu já fiz essa ação e acabou. Eu andei, ponto final. Quando eu digo para você que eu andava, já é um pretérito imperfeito. Era uma ação do passado que eu repetia várias vezes. Então, o pretérito perfeito, o nome está falando perfeito. Aconteceu e acabou, certo? Eu cantei, eu vendi, eu parti, comprei uma bicicleta, quer dizer que essa ação já aconteceu, já terminou essa ação do comprar. Agora, se fosse me falar no pretérito imperfeito, eu ia falar que eu comprava. Pretérito mais que perfeito expressa um fato passado anterior a outro fato passado. Como, por exemplo, o pretérito mais perfeito, ele também aconteceu no passado, mas antes dessa ação acontecer no passado, eu fiz uma outra. E o pretérito mais que perfeito sempre vai terminar com ra. Falara, cantara, partira. Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. Tá vendo? Duas ações no passado. Esse é o pretérito mais que perfeito. É um passado que antes dessa ação aconteceu uma outra. E sempre o pretérito mais que perfeito sempre vai terminar com estirá. Agora nós vamos falar do futuro. Quando esse nome fala futuro, eu já lembro de coisas que ainda vão acontecer. Só que no modo indicativo eu tenho dois futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é um futuro certeza que eu sei que vai acontecer. E o futuro do pretérito não tenho essa certeza quando vai acontecer. Então aqui, futuro do presente expressa um fato em relação ao momento presente. Eu cantarei à noite. Quer dizer, é um futuro do presente, é uma ação que realmente vai acontecer. Eu venderei, eu partirei. Ah, mas e se der certo, não chover à noite, eu não cantar? Bom, mas a maneira como você falou, esse futuro do presente, é um futuro que expressa uma certeza, eu estou tendo uma certeza do que eu estou falando. Então, esse é o futuro do presente. Ele estudará as lições amanhã. Ó, ele estudará. Eu estou falando uma afirmação para você de uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Esse é o futuro do presente. O futuro do pretérito é aquele futuro que não expressa essa certeza para mim. É aquele futuro que eu falo que o pai e a mãe usam muito com os filhos. Se você fizer a lição de casa, você irá brincar. Quer dizer que é um futuro incerto, não sei se vai acontecer. Ele vai acontecer sobre uma condição. Cantaria. Eu cantaria se você viesse aqui. Eu venderia. Então, tá vendo que esse verbo cantaria, venderia, ele não expressa uma certeza para mim como o futuro do presente, tá? Agora veja bem aqui. Como eu disse para vocês, o modo indicativo é aquele modo que indica a certeza. E esse modo indicativo, ele tem 6 tempos verbais. Ele tem o presente, o pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Veja só aqui esse quadrinho, o modo indicativo presente. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Então esse é o modo indicativo. Presente. Aí eu tenho o pretérito imperfeito, que é aquele passado inacabado, aquele passado que acontecia com frequência. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos. Viu que este eu amava não é um amei. Eu amava, quer dizer que essa ação acontecia várias vezes no passado com uma frequência. O pretérito perfeito, que já é aquele passado, como eu disse para vocês, né? Aconteceu e finalizou. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. E o pretérito mais perfeito é aquele que aconteceu no passado, mas antes aconteceu outra ação. E esse pretérito mais perfeito, ele sempre termina com urá, como eu disse para vocês, né? Eu amara, tu amaras, ele amara. Aí nós temos o futuro, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro são coisas que ainda vão acontecer. O futuro do presente, futuro certeza, futuro do pretérito é aquele que eu não tenho certeza. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos. Futuro do pretérito. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos. Futuro do presente, desculpa. Futuro do presente. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos. Quer dizer, esse futuro é o futuro certeza. Eu amarei.
É um futuro que indica essa certeza para mim. Já o outro é o futuro do pretérito, que já não indica essa certeza para mim. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, ok? Analise comigo os tempos verbais empregados nessas orações aqui. Quando eu digo tempos verbais, para me falar se está no presente, se está no pretérito, qual pretérito, se está no futuro, qual futuro. Mas já que nós estamos trabalhando o modo indicativo, eu coloquei só os tempos do modo indicativo aqui para nós revermos, tá? Então veja bem aqui, eu vou agora ao supermercado. Essas palavras que estão em negrito são os verbos, né? Então eu vou agora ao mercado, ao supermercado. Você já consegue analisar que ele está em que tempo? Ele está no tempo no presente, ele está acontecendo no momento da minha fala. Todos os dias eu ia para a casa da minha avó depois da escola. Eu ia para a casa da minha avó. Quer dizer que você não foi só uma vez, você fazia esta ação com frequência no passado. Que tempo que é esse? Pretérito imperfeito. Eu ganhei o concurso de ortografia na minha escola. Ganhei, expressa um pretérito. Mas que pretérito? Pretérito perfeito. Eu ganhei, aconteceu e finalizou, acabou. Caminhei ontem à noite. O verbo aqui no caso é o caminhei. Esse verbo, ele indica o quê? Um pretérito perfeito. Esta ação já aconteceu e terminou. Professora, se eu quisesse falar o pretérito imperfeito, como que eu ia falar? Caminhava. Porque se caminhava, dá a entender que essa ação acontecia várias vezes no passado. Caminhei já é diferente. Aconteceu e finalizou. É o pretérito perfeito. Semana que vem, meu filho fará 18 anos. Esse fará é um futuro do presente. É uma coisa que vai acontecer, mas com certeza. Depois nós temos aqui. Essa torta, podem fazer em casa aí, depois vocês falam para mim se deu certo essa torta aí de liquidificador. Bom, aqui nós temos uma receita, né? 12 colheres de farinha de trigo, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 3 colheres de queijo ralado, 2 xícaras de leite, 1 colher de sal, 1 colher de fermento em pó. Aí nós temos um modo de fazer. Bata tudo no liquidificador, coloque metade da massa em uma forma untada, cubra com recheio a gosto, frango desfiado, carne moída, legumes, atum, palmito. Em seguida, despeje o restante da massa, leve ao forno pré-aquecido. É uma receita mesmo, torta de liquidificador. Vocês conseguiram analisar aqui que nesta receita, aqui no modo de fazer, eu tenho alguns verbos. Bata, coloque, cubra, despeje. Então, leve, são verbos que estão presentes aqui no modo de fazer. Se fosse para mim falar para você, você fosse falar para mim, quais são os modos verbais que eu encontro nesse modo de fazer, exatamente esses verbos que eu disse para você, bata, coloque, cubra, despeje, leve, são verbos. Eles são verbos que estão em que modo? Eles estão no modo indicativo, que indica uma certeza, eles estão no modo subjuntivo, indicando uma dúvida, ou eles estão no modo imperativo, dando uma ordem, um pedido, um conselho? Certamente você falou aí para mim que está no modo imperativo, certo? Porque ele está dando ordem para nós, o que nós temos que fazer, o nosso passo a passo para construir essa torta. Beleza? Tá dando esse passo a passo. Então, em receitas, no modo de fazer, eu encontro muito verbos que estão no modo imperativo. Toda vez que é um texto que está ensinando, né, um texto instrucional, ele sempre vai ter essa presença desse modo verbal. Por exemplo aqui, se todos fossem iguais, o mundo seria um tédio. Esses verbos que estão destacados, eles expressam uma certeza, que é o modo indicativo, uma dúvida, que é o modo subjuntivo, ou uma ordem, ou um pedido, um conselho, que é o modo imperativo? Certamente você disse aí que está no modo subjuntivo, ele indica uma dúvida. Se todos fossem iguais, o mundo seria um tédio. Então, esse é o modo subjuntivo, tá? Pessoal, eu encerro a minha aula por hoje por aqui. Espero que vocês tenham compreendido ainda mais sobre esse conteúdo de verbos. Atividades estão aqui no portal já. Vocês respondam no caderno. Como todas as atividades, sempre eu falo com vocês, não precisam copiar as questões, somente responder, mas coloque a data da videoaula e o tema, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.